Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. É uma lição um tanto quanto desafiante, né? Nós vamos com a garganta um pouco dormida, falar um pouco sobre a vida desse personagem, né? Esse personagem na Bíblia, que é um personagem único. Sansão é um personagem único nas Escrituras, né? É verdade. Que você vê que a força de Sansão era uma coisa extraordinária, a ponto de muitos estudiosos e muitos críticos da palavra de Deus acharem que Sansão ele era apenas um personagem mitológico. Mas Sansão ele foi daquele tipo de pessoa que ele brincou, né? A gente ter uma análise acerca de Sansão. Sansão ele foi o tipo de pessoa que brincou com a unção. Ele recebeu a unção de Deus, ele recebeu a visitação de Deus, ele recebia permanentemente a presença do Espírito Santo em sua vida, mas Sansão, ele brincou com tudo isso. E é importante a gente entender que não se deve brincar com a unção que Deus dá para o líder. E tem uma frase que eu acho uma frase marcante em todo o livro de Juízes, baseado, é claro, na história de Sansão, exclusivamente na história de Sansão, que é o capítulo 16 e o versículo de número 20. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Porém ele não sabia que o Espírito do Senhor o havia deixado. E os filisteus o capturaram e furaram aquilo que era aquela parte mais crucial de importância na vida de Sansão, que eram os olhos. Você viu que o pastor terminou a lição aqui, a leitura, e ele disse: porque ela me agrada aos olhos. Então Sansão tinha sempre esse negócio dos olhos. Eu vi uma mulher das filhas dos filisteus. Eu vi. Então aquilo mesmo que era o que mais, aquela cobiça dos olhos, foi exatamente onde os filisteus disseram: os olhos, então vamos furar os olhos. Furou os olhos. Mas a expressão ele não sabia que o Espírito do Senhor o havia deixado era crucial para toda a história do livro de Sansão. Porque eu escutei uma frase algum tempo atrás, numa reunião de obreiros do Belenzinho, lá em Araçatuba, eu achei muito marcante, quando um obreiro foi trazer a palavra lá, ele disse assim, contando sobre a história de Sansão mesmo, e não sabia que o Espírito do Senhor o havia deixado. Ele disse uma frase que me marcou: o Espírito Santo avisa quando entra, mas não avisa quando sai. Isso é muito forte. E aí ele pensou: vai ser como das outras vezes, sou todo poderoso, tenho todo o poder. Aí quando ele se levanta, ele nem sabia, mas o Espírito Santo já não estava mais nele. Esse é o perigo. Nós homens de Deus, mulheres de Deus, por isso que nós não devemos brincar com unção, porque às vezes pensamos nas nossas arrogâncias. O Espírito Santo está conosco, vamos fazer tudo do nosso jeito que vai dar certo, semelhante aos filhos de Eli.
Deus aprovava todas as suas ações, né? E por fim das contas, Deus já não estava mais com eles. Irmãos, vamos entrar, e essas coisas vão ser faladas durante toda a lição. Vamos entrar então na introdução. A introdução diz assim: a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século 11 a.C. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e o último juiz de Israel. Frise bem isso aí, o último juiz de Israel. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível, ou seja, cheio de ira e rebelde. É possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal. De acordo com a Bíblia, na presente lição veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Talvez ele, quando está dizendo o último juiz de Israel aqui, ele estava dizendo Sansão exercendo o papel, tão somente o papel de juiz, né? Porque nós sabemos que Sansão não foi o último juiz de Israel. Todo mundo sabe disso. Que Eli também foi outro juiz de Israel e que o último juiz de Israel foi Samuel. Mas eu estou entendendo aqui, eu acho, na visão do comentarista, que ele está dizendo assim, aquele que executou o papel tão somente de juiz. Talvez seja isso, né, pastor? Pode ser. E também que é permeado só dentro do livro de Juízes, né? Porque a história de Eli e de Samuel ela vai ser retratada no livro de 1 Samuel. Porém, se você for ler 1 Samuel, vai dizer que Eli era juiz em Israel e que Samuel também era juiz em Israel. São dados históricos, mas eu creio que ele está dizendo o último juiz é nessa questão mesmo, que operou só como juiz, porque ele era juiz, mas ele também era sacerdote, né? E Samuel, ele era juiz, mas ele era sacerdote e também profeta. Então, talvez seja nessa particularidade que ele está dizendo. Os pais de Sansão, o tópico primeiro, o subtópico primeiro. Uma situação espiritualmente deplorável. O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar os seus mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno, que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Irmãos, dificilmente no período dos juízes você vai ver essa expressão de dizer que um anjo do Senhor fez uma visita a uma casa. É muito difícil. O anjo do Senhor, ele visitou Gideão, o anjo do Senhor visitou Manoá, mas isso é uma coisa, no livro de Juízes, é algo muito raro, porque o livro de Juízes, ele é considerado nos meios históricos como o tempo de maior obscuridade da nação de Israel. Em toda a Bíblia, o livro de Juízes, ele retrata uma época em que Israel estava completamente divorciado de Deus. Isso é o que retrata o livro de Juízes, aquela obscuridade, era um povo sem Deus mesmo, era um povo fazendo o que achava certo aos seus olhos. E aquela expressão
não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era certo aos seus olhos. É o que termina o livro, é o que vai taxar toda a história do livro. A história do livro é essa. Deus levantava um libertador para poder cumprir uma missão temporária, que era vencer os inimigos, os piores deles. Havia os amonitas e os moabitas também, mas os piores deles eram os filisteus. Então Deus levantava aquele povo com o propósito de vencer os filisteus, mas era algo momentâneo, porque logo quando o juiz se levantava, o povo se voltava para Deus, o juiz morria e o povo se divorciava de Deus novamente e ficava nesse negócio, sobe e desce, né? Sobe e desce, adorava, desadorava, servia e não servia mais, se santificava e se profanava, e ficava nessa gangorra. Então o livro de Juízes é tratado como esse período de maior obscuridade. Então você tem um casal zeloso, uma casa ainda que era zelosa pelas coisas de Deus. Foi isso que chamou a atenção de Deus. Isso chamou a atenção de Deus a ponto de Deus enviar um anjo para avisar que estava vindo um novo libertador. Agora, será que ele cumpriu o seu papel? É isso que nós vamos ver na sequência da lição, né? Eu queria que alguém lesse, pode ser o Wanderson mesmo, está com a lição, não está? O subtópico 2, alguém poderia ler? A mulher agraciada. Se demorar muito eu leio, que a gente fica nos domingos, passando para os irmãos ler, é só ler, tá? Só ler, não tem problema. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa que era estéril. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu, dizendo: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Sua história é semelhante de Sara, Rebeca e Ana, que tiveram a esterilidade revertida para gerar vidas que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Sobre uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Então, o que a gente vê aí é que Deus, ele sempre teve propósitos específicos para realizar no seu povo. E é interessante como nas Escrituras Sagradas, as mulheres estéreis que vieram a gerar filhos, elas não geraram filhos comuns, não é? Não geraram filhos comuns. Todas as mulheres estéreis da Bíblia, aquelas que tinham o problema de não conseguir gerar filhos, quando elas geraram filhos extraordinários, né? Então esse processo de esterilidade, ele é algo interessante, porque quando Deus demora às vezes para fazer uma coisa que a gente quer que seja no nosso tempo e não acontece dentro do nosso tempo, vai acontecer no tempo dele, quando ele fizer, ele vai fazer algo extraordinário, né? Algo que vai chamar muito a atenção mesmo, porque quando Deus fala para Ana que vai dar para ela um filho, ela gerou o grande Samuel para livrar Israel de um momento em que o povo também estava completamente corrompido, né? O povo estava completamente corrompido. Para vocês terem ideia, eu tenho uma mensagem minha que eu falo sobre os filhos de Eli, que eu falei que os filhos de Eli, eles corrompem todo mundo. Eles corrompem suas esposas, eles corrompem a sociedade, eles corrompem suas mulheres, eles corrompem
os seus auxiliares, que são os levitas que trabalhavam com eles, porque eles eram sacerdotes, eles corrompem o próprio pai. O próprio pai é corrompido por eles. Porque Deus chega através do homem de Deus que é enviado à casa de Eli e diz: por que você honra os seus filhos mais do que a mim? Por que você honra os seus filhos mais do que a mim? Pois agora você vai perder os seus filhos, seu nome vai ser apagado da história. Então eles corrompem todo mundo, mas eles não corrompem Samuel. Eles não conseguem corromper Samuel. Eles corrompem tudo ao redor. Tudo ao redor, mas Samuel eles não conseguem corromper, porque Samuel é incorruptível, né? E quando Deus chama Samuel no capítulo 3, Deus diz para Samuel: eu vou fazer algo em Israel que vai tinir os ouvidos de todos aqueles que ouvirem. Vai tinir, vai ser algo que vai estrondar através de você, através de Samuel. Ou seja, Ana demorou demais para ter um filho. Demorou demais. Ela queria que fosse no tempo dela. Mas no dia que ela disse: eu vou pegar e gerar algo que não vai ser meu, vai ser para o reino de Deus, vai ser para Deus, Deus deu alguém que tiniu os ouvidos de todo Israel. Isso é profundo. Para você ver como essas mulheres estéreis geraram filhos extraordinários, né? Isabel gerou João Batista. João Batista foi o último dos profetas como filho de profeta, e por aí vai, né? Sara gerou o grande Isaac, né? E a gente vê essas histórias na Bíblia que realmente nos fascina, né? A Isabel, ela gerou o João Batista, que veio ser aquele precursor da vinda do Messias. Então eu digo isso, irmãos, porque às vezes você pode estar querendo que as coisas aconteçam dentro do seu tempo, né? A escola dominical também serve para isso, para aplicação pessoal, né? Às vezes essa esterilidade, aqui nós estamos transferindo uma mensagem de uma esterilidade física, mas às vezes é uma esterilidade espiritual. Uma esterilidade espiritual. Às vezes a gente precisa gerar mais para o reino de Deus. Gerar mais para a casa de Deus. E a gente não gera. A gente fica muito parado. A gente não gera na família. A gente não gera na igreja. O pastor às vezes fica sozinho, correndo que nem uma barata tonta para um lado e para o outro. Procura pessoas que nem Arão e Ur para levantar os braços e não acha ninguém, né? É o povo estéril, o povo sem querer trabalhar, o povo só naquele negócio de dizer assim: não, eu vou no culto no domingo ali, sento, ouço a minha palavra, dou a minha oferta, vou embora e acabou e tá bom? Não tá bom. Não tá bom, irmãos. Deus nos chamou para gerar. Deus nos chamou para gerar. E gerar coisas extraordinárias, filhos extraordinários para o reino de Deus, né? Então, sim, pastor, pode falar. Uma coisa que também dá para a gente tomar como lição para a gente é a questão da mãe de Sansão, né? Ela era uma mulher que, observando o estudo, nem o nome não apareceu. Nem o nome não apareceu. Só que ela gerou um filho que foi, mesmo dentro da desobediência dele, mas foi um filho que marcou a história, porque Sansão, ele fez o que ninguém nunca fez, né? Deus usava Sansão na materialidade, na força, né? Era o que era bonito de se ver, né? Todo mundo olhava, com a queixada de jumenta matou 1000 homens, arrancou o portão da cidade dos filisteus, levou embora, levou para outro canto. Então aquilo era algo extraordinário na carne, né? Coisa que o povo via, né? Exatamente. Então, ela, sendo uma mulher anônima, teve um filho que, de certa forma, se destacou em Israel. E o que acontece em Sansão é algo assim que nos deixa
assim, de uma forma assim, a gente fica impressionado, porque o porte físico de Sansão, a Bíblia não vai dizer do porte físico de Sansão, mas o porte físico de Sansão não era aquele que você imagina Sansão, como se a gente visse hoje um Mister Universo cheio de músculos, e não era assim. Se você for analisar, eu li toda a história de Sansão ontem, né, do começo até o fim. Os filisteus sempre achavam que podia vencê-lo. Por quê? Porque eles não viam nada demais nele. Você está entendendo? Ele era somente um homem forte. Um homem forte. Então os filisteus todas as vezes assim, não, a gente vai para cima dele, leva ele para um lugar, embosca ele, amarra ele com umas cordinhas lá, que aí a gente consegue pegar ele e matá-lo. Por quê? Porque eles não viam em Sansão aquela pessoa super musculoso, cheio de músculos, né? Que a gente imagina que ele fosse, né? Não, Sansão ele tinha um segredo. É que todas as vezes quando ele partia para lutar, a Bíblia diz, o Espírito do Senhor entrava nele. Esse era o segredo. Era o Espírito do Senhor que entrava nele. Porque estava debaixo de uma promessa que Deus fez para os pais. Que ele seria o remidor de Israel. E uma promessa que foi dada pelo próprio Jesus, que foi Jesus que apareceu para os pais. Foi Jesus, isso é provado na Bíblia que foi Jesus. Porque quando o Manoá diz assim, olha, eu vou fazer aqui uma comida para você, eu vou assar um cabrito, você espera aqui que assim que o cabrito ficar pronto, você comer com a gente e tal. Aí ele pegou e esperou, disse assim, tudo bem, eu espero, mas eu não vou comer. Se vocês quiserem, a gente vai fazer um sacrifício a Deus aqui. Aí na hora que está assando o cabrito lá, o Manoá vai e pergunta para ele assim, diga o teu nome, fala o teu nome, para que quando o menino nascer, a gente venha honrar o teu nome. Aí ele disse assim, por que você quer saber o meu nome? Visto que ele é maravilhoso, né? E a Bíblia diz em Isaías, um menino se vos nasceu, e um filho se vos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então ele recebeu a visita do próprio Messias ali. E é interessante que quando fica pronto o negócio ali, até então o texto vai dizer que os pais acham que ainda não têm ideia de que estão conversando com um ser sobrenatural. Eles acham que estão conversando com um profeta, com alguém assim, que veio trazer uma mensagem, que vai comer com eles e tal. Quando eles fazem a fumaça, assim, que a fumaça começa a subir, o ser sai correndo, entra dentro da fumaça e sobe para o céu. Aí eles, vimos Deus. Agora que a gente viu Deus, será que a gente não vai morrer? Aí a mulher dele disse, não, homem, você acha que a gente vai morrer? Se ele trouxe uma mensagem de que eu iria gerar, como é que se eu morrer eu vou gerar? Né? Então quer dizer, e tinha uma promessa, eu vou gerar um remidor de Israel. Então ela sabia, os pais sabiam dos seus papéis. E você for analisar a vida de Sansão, você vai ver que ele era muito enrolado. Ele era aquele filho que enrolava sempre os pais. Tá? Vamos seguir? 3. Recebendo orientações divinas. O anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno. Né? Os irmãos sabem o que é nazireu, né? Nazireu era aquele que tinha um voto de nazirado, né? Que ele não podia tocar em defunto, ele não podia beber vinho, nem bebida forte, né? Bebida forte no caso, na maioria das vezes no caso, era cerveja, né? Bebida forte, cerveja, e já existia cerveja na época por causa do trigo, era feita extraída do trigo, então não podia beber bebida forte, não podia beber cerveja, não podia beber vinho, né? Não podia beber nenhuma bebida fermentada, e ele também não podia cortar o cabelo tinha que crescer. A gente vê que o mesmo voto na pessoa de Samuel, né? Samuel também, quando Ana disse no cabelo dele não passará navalha, significava que ela também estava entregando ele como nazireu para a casa do Senhor. E também a gente vê isso em João Batista, quando o anjo aparece
e diz: ele não beberá vinho, nem bebida forte. Então é o voto do nazirado que estava sobre a vida desses homens. Mas não fala, todo primogênito em Israel não cortava o cabelo. Não havia essa lei? Não, todo primogênito em Israel, ele era consagrado ao Senhor, né? Deus disse, e era todo primogênito de tudo. Todo primogênito que nascia em Israel, todo filho, o primeiro filho, ele era consagrado ao Senhor, né? Não existem indícios assim de que todo primogênito não cortou o cabelo, né? Porque o voto de não cortar o cabelo poderia até ser que eles deixassem os cabelos crescer para identificar que ele é o primogênito da casa, poderia ser. Mas assim, no caso da questão do voto de nazirado mesmo, né? O voto de nazirado, porque o segredo de Sansão estava no cabelo. Note bem, o segredo de Sansão estava no cabelo. O Espírito de Deus entrava nele e dava força para vencer os inimigos. Mas aquilo que marcava ele com Deus era o cabelo. Era o cabelo. Tanto que quando o cabelo corta, né, você vê que ele vai quebrar todas as outras partes do voto do nazirado. Sansão, ele faz festa, ele bebe vinho. Ele é festeiro. Você vai ver que ele é festeiro. Ele quebra isso daí. Sansão toca em morto, né? Ele vai quebrando tudo que do voto do nazirado. Ele vai quebrando, ele toca no morto, porque ele mata o leão, depois o leão gera mel, não é isso aí? Ele vai lá, toca no leão, come o mel e depois dá para os pais e não diz, os pais nem sabiam de onde é que ele pegou o mel, porque se os pais soubessem que ele pegou no mel da carcaça, não tinha deixado nem ele casar, tinha levado ele para passar por um ritual de purificação, porque ele tinha quebrado o voto, então ele escondia as coisas dos pais. Mas quando ele cortou o cabelo, você pode ver, perdeu a força. Aí o espírito se afastou, ou seja, o segredo estava especificamente no cabelo. Agora, o filho mais velho, como o Absalão, por exemplo, era o filho mais velho de Davi, tinha um cabelo comprido, né? O Absalão tinha um cabelo comprido, mas se ele quisesse, ele podia cortar o cabelo. Não era necessariamente algo, poderia ser que tivesse essa lei, não me chegou ao conhecimento, né? Pode ser que até existisse pelo fato de Absalão, mas não era uma regra, vamos dizer assim, não era uma regra de que eu só sei que todo primogênito de tudo era consagrado ao Senhor, tanto o primogênito dos filhos como o primogênito do gado. Primeiro que nascesse de uma ovelha também era do Senhor. Primeiro que nascesse de uma cria era do Senhor. Tudo que era primeiro era para o Senhor. Isso a nação de Israel levava muito a sério. Ah, pastor, agora nessa questão aí, pastor, realmente eu não tenho essa informação, se todo primogênito tinha cabelo. Eu sei que o Absalão tinha, né? Ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir os desígnios de Deus. Esse voto do nazirado, irmãos, está em Números, capítulo número 6, versículo de número 13 ao 21. Cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Sansão não podia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte. Não poderia comer coisa considerada imunda, né? Juízes 13 e 4. Não poderia ter os cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou qualquer outras coisas que representasse uma quebra do voto nazireu. Ele simplesmente quebrou tudo. Simplesmente quebrou tudo. Sansão foi aquele tipo de pessoa que quebrou todo tipo de aliança que você possa pensar com Deus. Ele era uma pessoa impressionante. Que ele era um israelita da tribo de Dan. Dan significa juiz. Dan significa juiz, ou seja, ele era da tribo daqueles que já eram escolhidos para ser juízes mesmo, né? Dan significa juiz. Então, ele era da tribo de Dan, mas ele não se interessava pelo seu povo. Ele não tinha amor pelo povo de Deus.
é impressionante, ele não fica no meio de Israel em nenhum momento. Todas as vezes que você vê Sansão na Bíblia, ele está no meio dos filisteus, namorando com as moças filisteias, olhando para as moças filisteias. Quando ele não está no meio dos filisteus, ele está numa caverna, mas ele não está em Israel. Ele não tinha compromisso com o chamado. Essa é a verdade. Deus o chamou para ser libertador do povo. E outra coisa também, ele era sozinho. Ele era solitário. E um líder jamais pode ser solitário. Líder, ele tem que ter pessoas do seu lado. Por mais forte que Sansão fosse, Sansão, ele teria que saber que mais forte era o Deus que habitava nele, e que esse Deus não quer que líder ande só. Líder não pode andar sozinho. Líder tem que ter pessoas do seu lado. Se ele tivesse pessoas do seu lado, mesmo no momento em que ele perdeu as forças, se ele tivesse um exército do lado, ele não teria sido capturado. Mas ele foi capturado porque ele estava sozinho. Homem de Deus não anda sozinho. Assim, no sentido de liderança, não. Quem tem chamado de Deus não anda só. Quem crente anda em bando. Crente é para andar em bando. É para andar em bando. É para dizer, chegamos aqui. Chegamos. Jesus não andava sozinho. Jesus foi almoçar na casa de Maria. Ele levou os 12. Você imagina ela, por isso que a Marta ficou atarantada daquele jeito. Ele levou os 12, ele não andava sozinho. Só teve um momento que Jesus ficou sozinho. O momento que Jesus ficou sozinho, o diabo se aproximou. Quando no começo, eu disse um, mas tem até 3. O pastor já me lembrou um, lembrei mais de outro. Ele ficou sozinho no começo do ministério, aí o diabo veio e se aproximou. Ele ficou sozinho na morte de João Batista, mas ali já era um momento de dor, a solidão de um obreiro. Nessa questão aí, pastor, eu entendo, foi um momento em que Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista, aí ele ficou, poxa, meu amigo João morreu, aquele que veio preparar o caminho para me passar morreu, agora o próximo vai ser eu, entendeu? Ou seja, está chegando a hora. E aí o baque da morte de João, porque ele tinha um apreço muito grande por João, então morreu um grande amigo, e morreu um primo. Aí o que acontece? Ele vai orar sozinho. Aí essa hora ele diz assim, eu não quero nem Pedro, nem Tiago, nem João, eu vou ficar, é o meu momento de solidão, é o meu momento de estar nos pés do Senhor. Então o obreiro tem esse momento de sozinho no seu quarto, mas lá fora, quando for sair, não, o obreiro não pode estar sozinho não, assim, nesse sentido de vamos sair para fazer a obra de Deus, vamos sair né, pastor, para fazer um movimento, vamos na praça para entregar folheto. Não, o obreiro, o testemunho de Jeová não anda sozinho, não pode andar sozinho. Não pode sozinho. E outra vez ele ficou sozinho na cruz, né? Isso são os momentos em que, mas Jesus era aquele que sempre andava acompanhado, estava sempre com seus discípulos do lado, porque para nos dar um exemplo, que você não vence uma guerra se você lutar sozinho. Ninguém vence guerra lutando sozinho. Por isso que é necessário que as guerras que você está enfrentando, aquilo que você está passando em casa, aquilo que você está passando nas suas dores mais profundas, comunica para alguém, se abra, fala para o teu pastor, né? Fala para o teu pastor. Se for uma irmã e não quiser conversar com o pastor a sós, então o pastor quer conversar sozinho, chama a pastora, conversa, fala com alguém, não fica sofrendo ali sozinho. Hoje está tendo muito suicídio, porque as pessoas não se abrem mais, não soltam mais a alma, não choram, sabe? Irmão, você tem que chorar, chore, irmão, chore. Está com uma dor profunda na alma, vamos segurar, homem não chora. Mas quem foi que disse que homem não chora? Jesus chorou?
Homem, não chora. Não, fica ali. Não, vai no teu quarto, derrama, chora, geme. Não sofra só. Chama teu Deus para perto. Chama o Espírito Santo para perto. Né? Sansão não estava sozinho quando estava com a presença de Deus, mas quando foi saindo do propósito, Deus também foi abandonando ele. E ele foi perdendo Deus de vista. E esse é um dos problemas muito sérios nas nossas vidas. É quando a gente começar a tomar uma distância de Deus tão grande que a gente começar a perder Deus de vista. Aí você entra dentro da casa de Deus e diz assim: eu não sinto mais Deus, não sinto mais a presença de Deus, não enxergo mais nada no culto, né? Porque esse lugar está cheio de glória. Esse lugar é cheio de glória. Nós cantamos a Ele a glória aqui, esses dias aqui, não é desmerecendo os outros louvores não, mas nós cantamos a Ele a glória aqui, parecia que tinha anjos de Deus nesse lugar, só não enxerga quem está cego, né? Só não sente quem está com anestesiado da graça. Meu irmão, tem que sentir. Na casa de Deus tem que sentir. Na casa de Deus tem que chorar. Na casa de Deus tem que se abrir. Na casa de Deus você tem que saber que é um encontro seu com o seu Pai e dizer: Pai, estou aqui, né? E aqui você não está sozinho. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você tem a igreja, que é a família da fé. Amém? Então vamos lá, vamos prosseguir. É bom eu ir adiantando, eu lembro, né, irmãos? Eu queria só que a irmã Ângela lesse o nascimento de Sansão e sua formação, o tópico 2 e o subtópico 1. Aí depois o resto eu vou ler para a gente tomar tempo. O primeiro e o segundo? O nascimento de Sansão e sua formação. O nascimento e o desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ele foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida da sua mãe. Tópico 2. A família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e a sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Manoá orou insistentemente, pedindo orientação de como criar a criança. Os dois estavam juntos, se completavam a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Neste aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa tem impacto direto na formação dos seus filhos. Certamente, Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. Amém. Meus irmãos, vocês viram aí a magnitude da lição, né? Primeiro, falando sobre o Sansão. O Sansão é uma coisa interessante que eu até frisei aqui no capítulo 13, versículo de número 24. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou, ele crescia e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Conforme ele adolescente, ele ia crescendo, era um jovenzinho, o Espírito Santo já estava começando a agir nele, né? Aí nós lemos aqui exatamente em outra versão, né? Tanto era assim que o Espírito Santo dirigia-o para o campo de Dan, ou seja, ele tinha um direcionamento do Espírito Santo para Dan, para o campo de Dan, para você ver como a pessoa perde a direção. Como a pessoa perde a direção, né? O Espírito Santo, ele dirigia ele para o campo de Dan. Ou seja,
quando o Espírito Santo começou a agir nele ainda adolescente e ainda jovem, né, o Espírito Santo conduzia ele sempre para dentro dos círculos de Israel. Mas depois que ele cresce, aí tem um perigo, né? Porque quando o filho é pequeno, a gente consegue manter ele dentro dos campos de Dan, né? Você consegue trazer ele para a igreja, você consegue fazer as coisas. Aí ele cresce, meus irmãos. Aí é onde está a dificuldade. Aí ele já não tem mais interesse de o Espírito Santo guiar ele para os campos de dança. Aí ele vai querer ser guiado lá para as terras filisteias. Aí já começa a olhar a Filisteia. Aí já começa a ver as filisteias. Aí começa a crescer os olhos nas filisteias, né? A soberba, né? A concupiscência dos olhos. Aí, entendeu? E ele começa a cobiçar. Sansão é aquele que tem um problema muito sério com os olhos. Foi o que eu citei no começo. E quando a pessoa tem um problema muito sério com os olhos, vai ficar cego. É uma questão de que a lição disse aqui, pastor, que a leitura bíblica em classe, no capítulo 14, verso 13, a última frase diz assim: tomai-me esta, que foi a moça que agradou os olhos dele, porque ela me agrada os meus olhos, né? Tinha uma moça, o pastor Antônio Crivellari contava isso. Ela era crente e ela viu um rapaz do mundo. Viu um rapaz do mundo, queria namorar com um rapaz do mundo lá. E o pastor disse: minha filha, não faça uma coisa dessa. Não é de Deus para você. Aqui dentro da igreja tem bastante jovem. Tem jovens. Se não tem do seu agrado, vai orando a Deus e esperando de Deus, que Deus vai chamando, vai salvando os jovens, e mais para frente você casa com um jovem da igreja. Não, mas eu quero ele me quer. Isso aí aconteceu numa cidade do interior. E tem mais uma coisa, ele me agrada os meus olhos, faz bem nos meus olhos. Ela disse, o pastor. Passou o tempo, ela casou com ele mesmo, ficou ela na igreja e ele em terras filisteias. E ela casou com ele, aí quando dava direto ela vinha com os olhos tudo roxo, tanto que levava um nos olhos. Aí ela chegava: pastor, não aguento mais. Olha o que ele fez comigo. Eu disse: ai filho, você não disse que ele agradava os seus olhos? Está aí, está agradando seus olhos, os olhos tudo roxo. Por isso, né, que as nossas escolhas, elas têm que ficar sempre entre os termos de Dan, dentro do círculo de Israel. A igreja é o Israel de Deus. Então, quer escolher alguém, né, procure dentro dos círculos de Dan. Não vá para terras filisteias. Sem contar que a Bíblia fala que os olhos é uma das portas que vai para a alma, né? Exatamente. É uma das portas que entra até a alma. Exatamente. Deles vêm as saídas da vida. Isso. A ponto de Jesus, até lembrei o pastor falando isso, a ponto de Jesus falou: se o teu olho for bom, teu corpo será luminoso. Agora, se o teu olho for mau, teu corpo todo vai estar em trevas. Tá vendo como que é? Ele mandou até arrancar o olho e jogar fora, mas no sentido... É uma linguagem hiperbólica, né? No sentido figurativo, mas usando o olho, né? É uma linguagem hiperbólica. Uma coisa também que, assim, nós vemos aí na história do irmão, da história de Sansão, só para assim, para não tomar tempo. Sansão não foi aquele filho que, por exemplo, como o irmão ensina o seu filho, eu ensino a minha neta, nós ensinamos baseado bíblico. O que os pais de Sansão passavam para Sansão, o anjo tinha passado, como o irmão deu aí, né? O anjo já orientou. Então, os pais falavam: ó, o anjo, quem visitou o anjo, falou para você crescer assim, assim, né? A gente vê assim que Sansão, ele não era orientado. Cadê? Tem um estudo. O anjo passou o Sansão. Então, veja como que ele era orientado. Não tinha como ele fugir, né? Mas, como o irmão falou, a rebeldia é que leva aos jovens, eles crescem aqui dentro, né? Mas quando ele chega ao ponto de jovem, aí a escolha, os pais não tem como segurar mais.
O irmão, só para tomar tempo, o meu filho, você viu ele aqui, né? Ele nasceu e cresceu, hoje ele está, quer dizer, Dirigindo a igreja. As filhas já não foi assim. Aprendeu, mas foi crescendo. E foi para terras É filisteias. só ele ficou, você vê, ele ficou, né? É. Tem o prazer daquilo que a gente ensinou ele. Olha, eu estava conversando com um ancião da igreja, muito meu amigo, um ancião da igreja Congregação Cristã. Ele disse assim, irmão Fábio, que ele me chama de irmão mesmo também. Diz assim, irmão Fábio, eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina. O meu filho foi ensinado dentro da casa de Deus, mas o meu filho não quis saber das coisas de Deus. Quando cresceu, tomou as asas, pegou asas e começou a voar. A minha filha é o meu orgulho. Ele até estava falando para mim, é o meu orgulho. Ela está dentro da casa de Deus, ela está se formando agora, até falou qual que é o ensino acadêmico que é dela lá, e ela está se formando, e ela na igreja é aquela menina batalhadeira, a gente sempre vê ela correndo de um lado para o outro, quer dizer, né? Você ensina os dois de uma mesma maneira, mas tem um, quando cresce, meu irmão, aí vai ver um negócio, quando cresce ali, você ainda vai, o Espírito Santo ainda vai conseguindo conduzir para as terras de Dan, mas depois que cresce demais, aí começa a crescer os olhos em terras filisteias, infelizmente, é assim que acontece. Não é à toa que na cadeia está cheio de Daniel, Samuel, Esdras, Miguel, né? Quem sequestrou, me parece lá, filha ou alguém da família do Silvio Santos, foi justamente um rapaz chamado Esdras. Esdras é um nome bíblico, não tem escriba, né? É um escriba. Então, e o segundo, a segunda parte, o subtópico que a Angela falou da piedade dos pais, né? Os pais eram piedosos, tanto que a primeira atitude que ele tomou quando a esposa veio e comunicou foi orar, né? Foi orar, ou seja, orar ao único Deus verdadeiro. Eles oravam, era uma família que estavam. Era interessante, irmãos, que você vai perceber na história, realmente a história diz isso, e também você vai perceber no texto de que ela era uma moça bem mais nova e de que o Manoá já era um senhor de idade, tá? O Manoá já era um senhor de idade, ela era uma moça mais nova. É tanto que quando o Sansão morre, a mãe ainda está viva e o Sansão é sepultado na cova do pai que já havia falecido. E concordando com o que a história diz, que era uma moça bem mais nova, casada com um senhor de mais idade. Mas o que acontece? Eles eram piedosos. O que é piedade? Piedade é o contrário de impiedade, né? Impiedade vem de ímpio. O piedoso, o ímpio é aquele que não quer saber de Deus, e o piedoso é aquele que zela pelas coisas de Deus. Ou seja, o Sansão não tinha o anjo, o Sansão não tinha a Bíblia na mão, mas o Sansão tinha um pai que orava e um pai que transmitia aquilo que recebeu dos antepassados, chamado de tradição oral, tá? As histórias todas, né? Se você for lá no Nordeste, lá, você vai ver histórias que as pessoas contam dos antepassados, que, né? Então aquilo ali, todo mundo sabe daquelas histórias. É igual nessa época aqui, nem todo mundo tinha acesso à Torá, porque a Torá, ela estava na Arca da Aliança, né? Ela estava na Arca da Aliança, em volta da Arca da Aliança, amarrada à Arca da Aliança. Então nem todo mundo tinha um pergaminho, nenhum texto da Bíblia, nada, mas eles tinham a tradição oral, que eram os que eles se apegavam, e ele orou para o anjo voltar. Uma outra coisa, uma mulher que conversa com o esposo, né? Ela recebeu a visita do anjo, ela foi lá, e já foi a primeira coisa, ela foi levar a notícia para o esposo, né? Tem pessoas que não fazem isso, já tem mulheres que não querem mais saber não, você recebeu algo de Deus, ela recebe ali, é o esposo para lá, é falta de comunicação em casa, né? O Chacrinha, o falecido Chacrinha, ele usava uma expressão que diz assim: quem não se comunica se trupica, não é? Você sabe por que ele falava isso? É porque tipo assim, você já veio andando na rua assim,
aí uma pessoa vem do lado de lá e você vai daqui para lá, aí de repente você vem para cá e vem para cá, aí você vem para cá e vem para cá, e fica, aí aquele constrange os dois, não é? Aí quem não se comunica se trupica. Ou seja, se ele já tem problema, eu vou para esse lado, né? Porque não dá para avisar, né? Mas se você já pudesse avisar, então aí não tinha essa questão de se trupicar. Mas é questão mais de bicicleta mesmo. Lá no Nordeste, a gente vinha de bicicleta, um de lá, o outro vinha de cá, ninguém avisava para ninguém para que lado que ia. Aí não tem essa lei, nem de direita nem de esquerda, por isso que tem a lei de trânsito, né? Que você sabe que você tem que ir, um tem que ir pelo lado direito, o outro tem que vir lá, tem que permanecer do lado direito. Senão se trupica. Aí a gente, mas na bicicleta não tinha isso, aí eu ia para cá, ele ia para cá também, aí as bicicletas batiam uma na outra. Então, esposa precisa se comunicar com o esposo, né? Ela é uma esposa muito humilde, que ela recebeu a visita do anjo. O anjo foi 2 vezes com ela, ela podia se ensorvetecer. O anjo veio direto para mim, de novo, não foi com o meu marido, porque na segunda vez que o anjo vem, que o marido ora, o anjo vem ouvindo a oração do marido, mas aparece primeiro para ela. Por que o anjo aparece para ela e não para o marido? É porque vai usar o corpo dela, o corpo dela que vai ser usado. Não é o corpo do marido, não é o corpo do marido que vai gerar, vai gerar o corpo dela. O anjo apareceu para Maria, não foi para o José, dentro do quarto. Apareceu primeiro para Maria, apareceu para José depois, em sonho, para dizer assim: olha, não temos recebido ela por tua esposa, porque o que está sendo gerado dela é do Espírito Santo. Mas apareceu para ela, por quê? Porque vai usar o corpo dela. O anjo vai aparecer para o José e dizer assim: olha, José, você desculpa, mas eu vou usar o corpo de sua mulher. Aí o anjo falou com você, vai usar o meu corpo, nem vem conversar comigo. Quer dizer, né? Então dentro das coisas de Deus tem essa ordem e essa decência. Então vamos pular, irmão, senão a gente não termina. A formação de Sansão. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava os protocolos do nazireado, que está lá em Números, capítulo 6, do 1 ao 7. Se você tiver curiosidade, irmãos, os protocolos do nazireado, você vê lá na tua casa mesmo, né, como é que é. Mas é aquele negócio que nós já vemos, né? Não tocar a mão em cadáver, não beber vinho, nem bebida forte, não, né? Se envolver com coisas imundas e por aí vai. Mas quem que era escolhido? Oi? Quem que eram os escolhidos? Os escolhidos para ser nazireu, quando era escolhido para ser nazireu, havia uma ordem direta de Deus ou um voto. Tá? E o voto do nazireado, foi bom você entrar nessa questão aí, o voto do nazireado ele não era permanente. Tá? O voto do nazireado só era permanente quando Deus dissesse, que nem no caso de Sansão, o anjo apareceu e disse assim, ele vai permanecer com esse voto por toda a vida. E quando Ana faz o voto, né, oferecendo Samuel, disse assim, ele vai fazer isso também por toda a vida, né? Mas havia os votos de nazireado que eram votos assim, tipo, como se a gente falava lá no Nordeste, uma promessa, vamos dizer assim, fala uma promessa, né? Aí cumpria aquela promessa, tipo assim, fazia um voto de nazireado, eu vou deixar o meu cabelo crescer, eu não vou cortar o meu cabelo, e não vou fazer isso, nem tocar em cadáver, nem tal, durante 6 anos, digamos assim, entendeu? Então tinha esses votos de nazireados temporários. Esses votos de nazireado qualquer um podia fazer em Israel, qualquer um. Tá? O voto de nazireado não tinha o nazireado ele não era como se fosse um chamado específico, que nem Deus disse assim, que sacerdote era só da tribo de Levi. Não tinha isso, entendeu? Era livre. Você poderia dizer assim, eu vou fazer o voto de nazireado. E você fazia. Se eu quisesse fazer, eu também fazia. Só que o meu, ele tinha que ser temporário. Né? O meu tinha que ser temporário. O voto de nazireado permanente
era só quando o anjo do Senhor aparecia e dizia assim, ele vai ter que fazer isso por toda a vida. Então, na maioria das vezes, esses votos nazireados, eles eram específicos para pessoas. Não era para ser quebrado nem em relação aos pais, mãe e irmãos. Exatamente. Mesmo que fosse uma necessidade dos pais, irmãos, mãe, não era para ser quebrado. Por exemplo, se não era para tocar em cadáver, nem no cadáver da mãe não era para tocar. O nazireu era o seguinte, o pastor tocou numa questão. O sacerdote, os corranins, os sacerdotes, eles, da tribo de Levi, eles também não podiam tocar em morto, certo? Eles não podiam tocar em morto. Eles não podiam passar nem por perto, vamos dizer assim, de cemitérios. Hoje mesmo os corranins não fazem isso, os sacerdotes lá em Israel. Eles não passam por dentro de cemitério, eles não passam na frente de cemitério, certo? Mas só que para eles havia exceção. Quando morresse um filho, uma filha, pai, mãe, aí eles poderiam tocar no corpo, abençoar o corpo, e até hoje pode. Mas o nazireu não. Porque aqui no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 7, O nazireu não pode. diz assim, ó, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por ele se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireu do seu Deus está sobre a sua cabeça. Então, era esse nazireu que eu estou falando específico. Sim. O nazireu que era um voto, era ou um voto da parte de Deus chamando, né, que nem chamou Sansão, falando para o pai e para a mãe, ou era um voto da própria mãe e do próprio pai. O pai também podia fazer o voto de nazirado também para o filho, um nazirado perpétuo, tá? Que nem a Ana mesmo, o Samuel cresceu, ela disse assim, ele vai ser assim, pronto. Ela não recebeu a ordem de Deus, ela simplesmente fez. E ela fazia o voto, o filho era obrigado a pagar, por obediência aos pais. Agora havia esses temporários, que eram 6 meses, 5 meses, 6 anos, né? Então era feito também assim. Tá? Onde é que nós estamos? No 3 mesmo? Pela citação da trajetória da fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta podemos ver que Sansão observava os protocolos do nazireado, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde, ou seja, ele foi crescendo e foi violando as coisas de Deus. Mas seus pais fizeram a parte deles, educando, segundo as orientações divinas recebidas. Além disso, eles cumpriram os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraquezas de caráter e não honrou o voto de nazireu para com o Senhor, o que mostra que os pais zelosos que ensinaram seus filhos no caminho que devem andar, mas infelizmente algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual, isso a gente tem que ver. Ezequiel 18 e 20, Romanos 2 e 6, quem achou já pode ler. Outros sim, por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas comportamentos completamente distintos. Está vendo? Aquilo que a gente falou, Ivanivaldo, você disse, né? Caim e Abel foram ensinados do mesmo jeito, o comportamento foi completamente distinto. Mas por que os filhos dos muçulmanos seguem a maioria dos filhos e nós cristãos não conseguimos fazer isso? Você me faz uma pergunta, os filhos do muçulmano e os filhos dos judeus. Se você pegar os meninos judeus hoje, quando você olha os meninos judeus, é uma coisa linda de se ver. Eles estudam a Torá, mas de uma forma mesmo assim, profunda mesmo. Eles esmiuçam, eles lêem o texto. Você vê as sinagogas judaicas são lotadas, eles com aqueles quipazinhos na cabeça, estudando Bíblia e tal, entendeu? Por quê? Por causa das culturas. Isso
isso eu vou te falar para você, que o problema está maior, na maioria das vezes, dentro da cultura. É claro, eu estou falando em termos gerais, é claro que você vai ter dentro da igreja, por exemplo, casais que vão manter todos os seus filhos na igreja, todos, e ele vai se orgulhar de todos, e você vai ter casais que vai ter todos fora da igreja, não é? E você vai ter casais que vai ter alguns que foram, outros que não, e a gente espera que se cumpra aquela promessa da palavra de Deus que diz que eles foram educados nesse caminho e um dia eles regressam para ele e tal. Mas a cultura envolve muito. Você chega dentro da cultura islâmica, a cultura islâmica, por exemplo, é da cultura islâmica. Em qualquer país islâmico você não pode casar, você não pode ter relação sexual antes do casamento. Olha, isso daí já controla muito as moças e os rapazes. Se for descoberto, é morto. Arrastado, é morto. Certo? Então, não pode infringir essa lei. É uma lei da cultura judaica, da cultura islâmica. Não pode. Entendeu? Então, na cultura islâmica, o Alcorão, ele tem aqueles textos, as sunas, né, que é de submissão da mulher ao homem. Então, o homem é como se fosse o Deus da casa, o que ele disser, e os filhos também. Os filhos têm que ser obedientes aos pais com risco de morte. É tanto que você vê hoje que um pai, ele pega uma menina de 9 anos, 10 anos, na cultura islâmica, e entrega para um velho de 60. Entrega para um velho de 60. E muitas delas morrem na hora do ato sexual. Você tem ideia como é que as coisas são. Então a cultura, ela faz com que a pessoa muitas vezes tenha esse senso de obrigação. O cristianismo não, o cristianismo é uma religião de liberdade. Não é uma religião que né? O judaísmo hoje ele está sendo mais também uma religião muito mais de liberdade. E é uma religião livre mesmo, porque se você for lá em Israel, você pode pregar Jesus na praça pública, não tem problema. Se você for num país muçulmano, você é preso ou morto. Né? Então a cultura muçulmana obriga e segura. O judaísmo ele já libera, mas só que ele tem um detalhe que nós não temos. Dentro do judaísmo você coloca as crianças na escola, e na escola uma das matérias é Torá. Você está entendendo? Você já pensou, o pastor que estuda aqui, você já pensou? Não, amanhã tem o estudo de homilética. Amanhã tem um estudo de hermenêutica. Amanhã tem um estudo de bibliologia. Se as escolas tivessem isso, você ia ver que os filhos seriam diferentes. Agora o que acontece? Como o cristianismo é uma religião de liberdade, a gente libera demais. É rápido. Já deixa livre demais. Aí então os moleques vão para a escola, pega aqueles professores com aquelas doutrinações malignas, e vem e fica na cabeça do teu filho, implantando aquelas ideologias satânicas. Irmão, os ensinos religiosos foram tirados das nossas escolas. Pelo menos quando você tinha aula, mesmo que fosse de religião, não era, pastor, do nosso tempo, mesmo quando fosse aula de religião, aquilo ali causava algum temor nas pessoas em relação a Deus. Eu mesmo participava das aulas, os testemunhos de Jeová se levantavam e saíam, mas eu participava das aulas de religião. Foi ali onde eu aprendi muitas coisas sobre Bíblia. A minha professora chamava até Antomária. Aula de religião, arrancaram isso dos nossos ensinos. Quer dizer, eles estão distanciando Deus das escolas e estão trazendo cada vez mais o diabo. E implantando dentro das nossas escolas. Você sabe o que acontece? Quando o teu filho chegar lá na universidade, ele se torna um ateu. Esse é o problema. Tem esse déficit dentro do cristianismo. Tem. Esse déficit é muita liberdade, né? Você sabe o que derrubou Sansão? O mau uso do livre-arbítrio. Sansão, ele se sentiu tão livre, é uma ideia do cristianismo mesmo. Ele se sentiu tão livre,
porque ele achava que ele podia fazer tudo. Aí nisso ele começou a adorar um Deus, o Deus do ego. O Deus do ego. E o ego conduz a pessoa à egolatria. E a egolatria é uma religião. É uma religião à parte. Sansão se tornou um Deus de si mesmo. Sansão se tornou um rei de si mesmo, um juiz de si mesmo. Ele não era mais juiz do povo, ele era rei, ele era juiz dele mesmo. Ele batalhava suas próprias batalhas, ele lutava para ele fazia tudo por ele. Sansão, ele se tornou um ególatra. Tá? Essa é a verdade. E o cristianismo é isso. Será que Sansão ele não voltava mais para a casa dos pais quando ele foi para a terra dos filisteus? Eu acho que ele nem recuava mais. Não, ele comia para a rua, ele ficou tipo um vagabundo. Você percebe nos textos que ele ficou andando para a rua. E outra coisa também, se ele perdia uma aposta aqui, ele ia ali e matava 30, olha como é que ele usava o dom. Ele matava 30 filisteus, pegava as roupas do 30 filisteus, ia lá e pagava a aposta. Ele ficava nessa, se aventurando, né? E o cristianismo é uma religião de uma liberdade demasiada, entendeu? O cristianismo começou a liberar demais, e quando você começa a liberar demais, meu filho, vai liberando, dentro das nossas igrejas, se tem liberalismo demais, o que vai gerar no futuro? Filhos que não querem saber de igreja. Quando ele pega a escura, né? Ele pega 300 raposas e vai ser filisteus. Meus irmãos, eu vou falar sobre a fraqueza do caráter de Sansão e vamos ver se a gente consegue terminar agora. É uma lição, irmão, muito forte. Eu falei para você, Sansão, ele é um personagem enigmático. Então é muito forte. Você quer saber? Eu trouxe um livro aqui para me falar algumas coisas de Sansão. Nem vai dar. Porque o Sansão, ele tem muita coisa. O Sansão, ele tem muita aparência disso daí, dessa falha do nosso cristianismo. O Sansão, para você ter ideia, só uma questão do que esse livro aqui falou. Recebe muita atenção no livro de Juízes. A história de Sansão recebe muita atenção no livro de Juízes. É uma história bem comprida dentro do livro de Juízes. Talvez porque seja o exemplo do tema do livro. O Sansão, ele é um exemplo do tema do livro todinho. É um quadro de como que estava toda a nação de Israel do livro todinho. Você vê isso só dentro da pessoa de Sansão. Naquele dia não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Ou seja, Sansão é um exemplo clássico de como que estava toda a nação de Israel. E Sansão é um exemplo clássico desse liberalismo demasiado que está dentro do nosso cristianismo e que está fazendo acontecer isso daí que você falou. Porque que muitas vezes o judeu consegue segurar os filhos, os islâmicos conseguem segurar os filhos, né? E os cristãos não conseguem segurar os filhos. Então tem muito desse liberalismo demasiado. Sansão. Irmãos, vamos pular, né? Vamos pular porque já falamos do caráter dele. A presunção de Sansão é a idolatria, tá, irmão? Já foi falado. É idolatria, tá? Já foi falado isso aí. Manipulando o poder de Deus. Vamos lá para o subtópico 3 para nós poder terminar. Você pode analisar, irmãos, você pode analisar depois em casa, que eu li toda a história de Sansão, está aqui. Eu li livros relacionados a Sansão. Eu li a revista duas ou três vezes, então a revista está aqui na minha cabeça, aqui dentro da minha cabeça, tá? Então não vai ficar nada para trás, que foi o que você vai analisar depois. Você vai ver, se você olhar na tua casa, você vai ver que o irmão Fábio falou tudo. Se não falou tudo, ficou pouquinha coisa pendente. E se não falou tudo, o pastor tiver alguma coisa para dizer, o pastor já pode dizer logo: fale agora, eu calo-se para sempre. Eu estou brincando. Então, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Até isso nós já falamos, mas a gente vai falar para terminar. Em Juízes 16, do 16 ao 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com uma coisa santa. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Geralmente quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado, né?
ele afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns dos nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam. Educar os filhos do caminho do Senhor, Provérbios 22:6. Educa o menino no caminho que deve andar, que mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Entretanto, saiba de uma coisa, que as escolhas de seus filhos serão inteira responsabilidade deles, para justificá-los, para condená-los. E leia o texto lá, pastor, que eu esqueci. O senhor abriu, só para nós terminar, e aí nós vamos terminar também. Aonde? Foi Ezequiel 18:20. Isso. Ezequiel 18:20. Só para a gente dizer que você não é culpado pelo que os caminhos que seus filhos tomarem, tá? E 20? Isso. Só o 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, ou seja, tire isso da cabeça. Meu filho pecou, a culpa é minha. Irmão, se você conseguiu fazer o que é para ser feito, educou, trouxe para a igreja, ele se desviou, meus irmãos, a alma que pecar, essa não morrerá. Enquanto está dentro da tua casa ali, que você cuida, que você faz de tudo para segurar nos caminhos do Senhor, você consegue, tudo bem. Agora a gente tem que convir, que vai dar um tempo que ele vai crescer e ele vai querer tomar outros rumos, né? Quando não, às vezes se torna um obreiro, que nem o filho do irmão Edivaldo, mas, né, você tem que esperar por tudo, né? A gente não sabe o que passa aqui na cabeça dos nossos filhos, né? A gente tem pensamentos e sonhos para eles, né? Mas a gente sabe que nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Para a gente terminar nisso que eu li, você pode olhar que Eli não conseguiu segurar os filhos na igreja, né? E os filhos começaram a brincar com as coisas espirituais, achando que nada ia acontecer com eles. Foi o caso de Sansão. Sansão disse assim: nada vai me acontecer, nada vai me acontecer. Ele achasse que sempre que ele fosse, então ele pensou que o segredo estava nele, né? E de repente, quando foi uma hora, a Dalilona, passou a rasteira nele e acabou Sansão. Agora, você vê também capítulo 8 do 1 Samuel, tá? Vocês podem ler em casa, que Samuel, um grande profeta de Deus mesmo, talvez uns dos homens que você não vai achar quase que pecado nenhum na Bíblia, mas a Bíblia diz que seus filhos eram corruptos. É tanto que o povo da nação de Israel, no capítulo 8 do 1 Samuel, pediu um rei, porque ele disse: ó, seus filhos não seguiram seus caminhos. Entendeu? Então, tem que ver. Só para nós terminarmos, Sansão, ele infligiu todo o fruto do Espírito e ele praticou toda a obra da carne de Gálatas capítulo 6 e 19, tirando a feitiçaria, e eu ainda tenho um pouco de dúvida, mas eu vou só ler para os irmãos e aqui eu passo para o pastor. Ó, versículo 18: quando porém são guiados pelo Espírito, estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, versículo 19, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, Sansão fez; impureza, Sansão fez; sensualidade, Sansão fez; idolatria, Sansão fez. Ele ficou a idolatria do seu próprio ego, e também idolatrou mulheres. Feitiçaria não é provado. Hostilidade, Sansão fez. Discórdia, ciúmes, excesso de raiva, isso ele fez demais mesmo, ele era extremamente colérico, pode ver. Ambições egoístas, ele era extremamente egoísta. Dissensões e divisões, inveja, bebedeira, festanças e outros pecados semelhantes.
Isso são obras da carne de Gálatas 6,19. Sansão cometeu tudo. E o fruto do Espírito, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e principalmente que ele não tinha, que é o que acabou com ele. Ele não tinha domínio próprio. E a Bíblia diz em Provérbios 28 e 25 que uma cidade edificada cujos muros estão derrubados é todo aquele homem que não tem domínio próprio. Agradeço a oportunidade de Jesus. E Sansão não se arrepende em ponto algum, né? Na Bíblia não mostra que ele arrependeu. Ele mostra ele orando, né? Agora se arrependendo.